Como se libertar da culpa e destravar. Talvez você, assim como eu no passado, esteja travado na sua vida e muitas vezes isso está acontecendo porque você ainda sente culpa. E eu vivi isso, na minha vida e eu percebi que eu não conseguia avançar. E essa sempre foi a pergunta da minha vida, né? O que eu faço para avançar? Por que os outros avançam e eu não? E eu fui entendendo, que a maioria das pessoas que você vê que estão ali avançando na vida e tal, elas não sentem culpa. Elas estão fazendo as coisas e uma coisa acontece, depois outra e outra e outra. Mas não existe esse peso de, nossa, eu não posso fazer isso porque eu fui uma pessoa ruim, porque eu não sou uma pessoa boa. Vai saber qual que é a culpa que você carrega e qual que tá aí, né? Mas você vê que ela vai andando, ela não tem tanto esse bloqueio impedindo ela. E esse é um ponto bem importante, né? Muitas vezes os cursos, mentorias, até algumas terapias que você for fazer, pode ser que elas não deem certo para você, porque geralmente eles são feitos para pessoas que já sabem o que querem e já têm até força para avançar. E às vezes só está precisando de um ajuste ou outro, mas não tem aquele peso da culpa aqui travando. E se talvez você tenha esse peso da culpa te travando, você vai precisar primeiro se libertar disso, para poder depois seguir outros processos. E é interessante, muitas vezes, como o processo de libertação da culpa é uma grande libertação, mas ao mesmo tempo, é diferente de uma pessoa que já está em movimento e avança mais e cresce mais, né? Uma pessoa que sai do zero e vai para o 2, por exemplo, ela teve uma grande transformação na vida dela. Mas uma pessoa que está do 10 e vai para o 100 lá em cima, né? Acaba aparecendo muito mais. Mesmo se for do 10 para o 20, né? O dobro, né? É bem diferente do 0 para o 2, que é muito mais que o dobro, o triplo, né? Muito mais. Mas quem está do 10 para o 20 acaba aparecendo mais do que quem está do 0 e vai para o 2. Mas muitas vezes a gente precisa fazer esse caminho. A gente precisa primeiro sair do zero. E para isso a gente vai ter que entender todo esse processo de culpa. E como que ele geralmente acontece? Primeiro de tudo, aqui está um processo, né? O processo de transformação, o processo de como a gente anda na vida. E muitas vezes a gente ainda está travado aqui, né? Na baixa estima. Né? A baixa estima é o ponto zero, né? E muitas vezes a gente nem consegue andar, tá no zero por conta disso. A nossa estima está muito baixa. A gente não acredita mais na gente, nem nos nossos sonhos, nem nada. Eu falo muito de sonhos, né? Mas muitas vezes, se você está na culpa, você nem vai conseguir saber qual que é seu sonho. Porque tem tanta culpa, tanta coisa ali na sua cabeça que ele foi meio apagado, ele está ali meio embolado e soterrado. Então você vai precisar fazer coisas até para saber qual que é teu sonho. E para isso, você primeiro precisa trabalhar essa questão da baixa estima. E o que acontece? Quando a gente está aqui com baixa estima e não trabalhou isso, e hoje em dia a internet traz cada vez mais informação, hoje em dia a gente é bombardeado de informação. E com elas a gente vai aprendendo muito e tendo muita consciência do que a gente fez de errado. E é importante a gente saber o que fez de errado para poder corrigir, melhorar e avançar. Só que se a gente já está com uma estima baixa e vem essas informações do que fez de errado, você acaba realmente sendo soterrado ali, né? É como se tivesse uma grande pedra, você sem força, né? Sem estima para sustentar ela, você é esmagado e não anda. Então, um passo importante é você recuperar a sua autoestima de verdade, né? Recuperar ela para conseguir avançar no processo e receber informações sabendo que você só tem que aprender, aceitar como foi, aprender e avançar. Porque se você ficar se julgando demais, aprender um monte de ouvir, né? Aprender teoricamente, né? A gente na teoria vai recebendo muita informação, vendo um monte de coisa como que devia ser, mas não é como a gente está sendo. E essa autocrítica uma hora vai pesar. Na hora que pesar, você caiu para a culpa. E é aqui o grande processo, né? A gente não conseguiu lidar com tanto de informação
do que era o correto a se fazer e caímos na culpa. Junto com a culpa, muitas vezes a gente se sente vítima, até porque com esse monte de informação a gente vê também um monte de coisa que os outros deviam ter feito da maneira correta e não fizeram. E a gente fica, nossa, meus amigos, né, eles me trataram do jeito que não deviam, meus pais, nossa, olha só, não criaram direito, né? E você vai vendo um monte de pessoa que tá fazendo as coisas erradas e às vezes isso acaba afetando você. Você vai sentindo que as pessoas fizeram algo errado para você. É normal cair nesse processo, mas esse processo coloca a gente no buraco. Aqui é o verdadeiro buraco, né? O verdadeiro buraco. Tá até caindo a caneta aqui, porque é isso, uma grande queda. E a gente precisa aprender a sair desse buraco. Senão, a gente não vai conseguir avançar nunca e as coisas vão ficar muito pesadas, né? Então, a gente sai, né? A gente se julga demais e cai na culpa. Às vezes julga demais os outros e se sente vítima do que os outros fizeram. Nesse processo a gente ainda pode ir aqui para um processo de orgulho, né? Quando a gente cai demais nesse processo de culpa, muitas vezes a gente não vai conseguir nem pedir ajuda. O orgulho quer dizer isso, tá? Não conseguir pedir ajuda. Então eu vou ficar ali numa dificuldade muito grande. Daí é horrível. Você tá num buraco e para piorar esse buraco, você ainda vai para um lugar ali de não pedir ajuda. É complicado, né? Você não vai na terapia, não busca ninguém. Você fica ali num buraco e no máximo, né, você não vai conseguir pedir ajuda nem nada. No máximo você vai querer que os outros te resgatem e tal, né? E isso não acontecer, uma hora que acontece, ninguém vem te resgatar e você vai também pro orgulho, que além de não receber ajuda, o orgulho também tem a ver com você fazer as coisas, adulação, né? Você fazer as coisas para as pessoas te amarem. Então você ficou ali num processo de culpa muito grande, se sentiu sozinho, né? Porque aqui é como se fosse uma prisão solitária, você vai se sentir sozinho, né? Você vai ali tentar fazer as coisas pelos outros e tentar conseguir receber algo em troca, né? Vai querer receber amor em troca. E daí você cai, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso aqui. Você vai tentar fazer e você nunca vai conseguir receber de verdade, né? Você vai se sentir em dívida. Você faz muito também porque você está se sentindo em dívida. E daí, às vezes, até as dívidas financeiras vão começar a ficar mais fortes na sua vida e tal, e você querendo ajudar e querendo fazer pelos outros para tentar receber um pouco, mas não vai conseguir. Então, esse aqui é um ciclo sem fim, é um ciclo horrível, né? Você já se percebeu na tua vida fazendo isso? Estou tentando reforçar aqui que parece não estar muito forte, né? Então aqui você cai num ciclo bem pesado, né? E o ciclo da culpa é principalmente esse, né? Você se julga ou julga demais os outros e depois você acaba caindo na culpa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o caminho inverso, tá? A baixa estima aqui, né? Primeiro, esse é um ponto essencial de trabalhar, né? Você vai ter que trabalhar sua autoestima para sair da baixa estima e ter uma autoestima, né? Alta, vou colocar assim, tá? Não é bem o termo que a gente usa, né? Mas eu vou colocar autoestima, né? É fácil desenvolver isso? Não. Na verdade, esses processos aqui são bem profundos. Então não é algo que você vai conseguir assim resolver tão rápido. É aqui que a terapia é importante. Mas eu também não concordo de terapias muito longas. Eu acredito que a gente pode trabalhar a culpa muito mais rápido do que muitas pessoas que estão há muitos anos e parece que continua não se resolvendo. Não vai ser algo assim tão rápido, geralmente, às vezes até é, mas também não é para ser tão demorado, tá? Mas a gente vai trabalhando a autoestima, né? Essa baixa estima é alta autoestima está muito ligado
a quanto a gente se sente importante. E por que que a gente se sentiu desimportante, né? É importante você trabalhar isso, né? Começar a buscar o que que fez você se sentir desimportante. Quando você está nessa sensação de desimportância, geralmente você também não procura terapia, porque quem sou eu, né? Não sou nada, não sou importante, né? Então, eu me cuidar, eu olhar para mim, não, é até mais fácil eu olhar os outros, né? Que se importar com os outros do que comigo. Tem gente que indica terapia para os outros, mas não vai na terapia, né? Que não se sente tão importante assim. Então, essa questão de culpa e baixa estima são duas questões bem complicadas, porque eu acredito que as pessoas que mais precisam de terapia e de muitas vezes são as pessoas que mais resistem a ela, né? Aqui você vai ter que trabalhar a autoestima, né? E daí fazendo isso você avança no processo, né? Não sei se você consegue ver que essa flecha azul ela mostra que o processo anda assim, né? E o que acontece muitas vezes é que a gente até, né, a gente trava o processo e vai para o lado contrário aqui, né? Por isso que eu estou colocando esses nomes meio como se estivessem tortos, tá? E daí a gente precisa ajustar cada um deles. Então você começa a ter mais autoestima, você também desperta, que você acorda, né? Você começa a ver que isso é importante, que você tem que andar, você vai receber empurrões da vida para te andar, te fazer mover. Meu, se move, acorda, vamos para a vida. E daí, de vez de ir pro julgamento, né, você vai receber essas informações e você precisa aceitar. Né? Então a gente vem com o processo aqui de aceitação. Bom, esse é o processo correto. Julgamento é quando a gente não consegue lidar direito com esse processo, tá? Cada ponto aqui é um processo. Então você precisa se ajustar aqui e entrar no processo de aceitação, entender as coisas como foram, aceitar como foi e se permitir fazer diferente. A aceitação também vem junto com um processo de entender que assim, opa, tô aqui para aprender. Parar de julgar você e os outros, nossa, você fez errado. Tá todo mundo aqui para aprender. Então esse é o primeiro passo. Opa, entender que tá todo mundo para aprender aqui. E daí você começa a sair dessa culpa e se aceitar. Não, calma. Tudo bem, as coisas foram como tinha que ser. E agora você pode aceitar isso e aprender com ele. Aqui a gente aprende também que quando a gente está aqui na culpa e na vítima, né, você percebe que você não consegue nem ser útil. Você tá ali caído, sofrendo, né, e de vez de estar sendo útil, fazendo as coisas acontecerem, né, ajudando outras pessoas, mesmo você querendo ajudar aqui, depois você cai, aqui é um ciclo terrível, então você não consegue ajudar de verdade as pessoas. Quando você se liberta disso e se permite aceitar, já fica mais leve. A aceitação também é energia de leveza. Você fica mais leve, as pessoas têm mais vontade de se conectar com você, você consegue ajudar mais as pessoas de verdade. Eu percebi que alguns projetos, quando eu estava com muita culpa, eu ficava mal e de vez o projeto andar, às vezes as pessoas precisavam me ajudar, né? Então assim, o projeto podia avançar mais, mas tinha que parar para me ajudar. Então é importante a gente aprender, né, que muitas vezes, para não dizer sempre, né, quando a gente está na culpa, a gente não ajuda, a gente só atrapalha. Então assim, se aceite. Saiba que até se aceitando, você pode ser mais útil para o mundo. Porque quando a gente está na culpa, isso aqui é uma pena também, é uma prisão. Então é meio que assim, eu não posso, eu não mereço. Eu não mereço a liberdade, eu não mereço ser absolvido. Mas isso aí é uma baita crença limitante, você merece sim. Você merece. Então assim, né, o caminho aqui é
Sai da culpa e para aceitação, tá? Sai da culpa e vai para aceitação. Aceite-se como você é, tá bom? E assim, talvez precise de mais vídeos, você vai precisar ouvir outras coisas. Provavelmente vai começar a chegar muita mensagem para você, te explicando, te convencendo a entender que quando você se aceita, você se absolve, você pode ser mais útil para o mundo, para você mesmo e para todas as pessoas. Tá? Eu sei que a gente aprendeu, é uma crença limitante de que a gente tem que prender e tal, né? Então, ó, julgamento, cadeia, né? Sai disso, se liberta da cadeia, vai pro mundo, sabendo que assim, eu tô aqui agora com uma pessoa diferente que vai pro mundo, né? Fazer coisas boas. Muitas vezes, tá? A culpa, ela não é uma verdadeira, tá? Não é que você é culpado de verdade. Muitas vezes é uma falsa crença, tá? Igual eu senti que eu apanhei muito quando eu era pequeno. E isso foi criando uma certa culpa. Eu fiquei assim, eu devo ser uma pessoa muito ruim, né? Pra apanhar tanto. Então, sim, eu sentia muita culpa. Porque assim, se estão me batendo tanto assim, eu devo ser uma pessoa horrível. E é uma falsa crença, não é que eu era uma pessoa ruim, né? Meus pais são estressados, fazer o quê, né? Acho que a vida não é muito fácil. E às vezes mesmo sem você fazer nada, né? Você só sendo criança e se divertindo, muitas vezes sem nem fazer nada de errado, você acabava apanhando. Não é culpa sua. Então muitas vezes você vai pra cá se aceitar e ver a verdade. Que, você não tem culpa de nada, tá bom? Na maioria das vezes, as culpas, elas são falsas, tá? E se mesmo assim você tem culpa de alguma coisa, se aceite. Até porque, muitas vezes, se você errou, né, e por isso você tem uma culpa real, também é porque você não se aceitou em algum ponto e daí você acabou caindo num buraco. Tá? Então esse é um ponto, né? A culpa aqui é um ponto bem... Tem muita coisa para falar sobre isso. Aqui eu quero falar mais desses movimentos. Então, primeiro, se aceite. Se aceite. Entenda que você pode fazer melhor agora. Com mais leveza, tá? A aceitação, ela traz junto a serenidade, uma leveza. Com leveza é muito mais fácil fazer as coisas. Se você tiver com o peso da culpa, vai ser muito mais difícil você fazer as coisas. Mesmo querer acertar vai ser difícil por conta desse peso. Se você solta o peso, fica leve, fica mais fácil você seguir a vida. Bom, as flechas aqui são movimentos, vamos dizer assim, são movimentos automáticos que acontecem, né? As vermelhas são mais automáticas, as verdes são, vamos dizer assim, hacks que a gente usa para destravar. Já que esse movimento automático aconteceu e te travou, a gente usa essas flechas verdes aqui, esses movimentos, para te destravar. Destravou, a gente continua o processo aqui, tá? Eu estou explicando só uma parte do processo, só o que está ligado à culpa, para você entender, né, o que importa nesse momento, tá? E daí agora você segue o círculo aqui, tá? Segue o círculo. E daí, o que acontece? De vez de você ficar na culpa e na vítima, o que a gente tem aqui é o teste. Testar coisas novas. Esse ponto aqui tem a ver com culpa, com, né, se sentir vítima, tem a ver também com depressão, né, solidão, tem a ver com luto. Tá? Inclusive, eles são termos muito sinônimos, tá? Geralmente, quando a pessoa está em luto, ela está numa espécie de depressão, tá? E quando a pessoa está com muita culpa, geralmente ela fica também deprimida, né? Então, assim,
para você sair disso, muitas vezes quem está em depressão, por exemplo, não consegue nem sair da cama. E daí, para você sair disso, você precisa o quê? Se levantar e fazer algo diferente. Nossa, eu me sinto muito culpado pelo que eu fiz. Opa, aceitou, agora você testa coisa diferente. E sabe o que é legal? Muitas vezes testar coisas diferentes é realmente algo muito diferente. Vamos dizer assim, ó. Eu também já tive um processo assim, que eu vou comentar agora, e outras pessoas que eu já atendi também, de, por exemplo, ter um burnout. Muitas pessoas nem sabem, até eu não sabia quando eu passei. Tem um burnout, ou burnout, né? Mas eu gosto mais de burnout. E, por exemplo, estavam trabalhando demais, de repente pifou. Na hora que ela pifa, muitas vezes ela também se sente culpada. Ela sente, nossa, não sou uma boa profissional, não sou um bom profissional, faço tudo errado, vai pra culpa e tal. O que acontece? Muitas vezes aquele trabalho que você estava não era exatamente um trabalho que alimentava a sua alma. Não era um trabalho que te fazia feliz. Muitas vezes assim, você até se sente animado, né? Você não trabalhou muito à toa. Tinha alguma coisa ali que te animava. Mas, né? Tem um porém aí, tem um ponto que não estava tão bem assim. Tá? E geralmente tem burnout também, tá no julgamento, no perfeccionismo ali muito alto, tá? E daí, mas esse processo depois eu faço um vídeo explicando sobre o burnout. Então, você vai precisar muitas vezes testar algo novo mesmo, testar uma profissão diferente que te faça mais sentido. Então, você está se sentindo culpado porque, nossa, não fui um bom profissional. Não era para você aquilo. Você veio fazer outra coisa. Outra coisa. Então, relaxa. Sai disso. Vai testar fazer alguma coisa diferente, mais interessante, né, que te faça bem. Então, é importante vir aqui. Teste coisas novas, e o testar coisas novas tem a ver com prática, tá? Não é só ficar aqui na cabeça, eu vou fazer aquilo, vou fazer. Não é mais mental, tá? O processo aqui para você sair da culpa é um processo físico, é um processo de ação, realmente, tá? Então, assim, se permita fazer algo novo, fazer, tá? Não é pensar em algo novo. Você pode até pensar, que tem a ver também com pensar em algo novo, mas se pensa, tem uma ideia que tem a ver com o processo aqui, que depois eu explico qual que é a relação. Pensou em algo ali, faz. E eu sei que existe uma dificuldade muito grande hoje em dia, né? Ainda mais quando a gente é adulto, parece que a gente não pode testar mais as coisas. Parece que você já tem que ser perfeito desde o começo, né? E o testar envolve que, eu tô testando, pode dar certo, pode dar errado. Então, assim, eu sei que existe um bloqueio, né? Um curso de criatividade que eu fiz, né? Falo do bloqueio do adulto, né? Um pouco isso, tem que ser muito sério e tal. E aqui é um pouco energia de criança também. Vamos testar, vamos ver o que vai dar, né? Mas você pode vencer isso, você pode criar seu espaço, você não precisa ficar mostrando para todo mundo. É teste ainda, pode ser feito mais no seu canto, né? Um dos cursos que eu fiz de produção de conteúdo, a pessoa recomenda você criar um Instagram, por exemplo, fechado, só para você. Você posta as coisas só para você ali, tá testando alguma coisa. Talvez sua vibe não seja Instagram, mas você testa fazer alguma coisa diferente, tá bom? Pode ser também caminhar na natureza, mas vai fazendo algo diferente, tá? E se permita testar. Aqui ainda não é como profissão, tá? Muitas vezes vai depois, né? Você vai ter uma transição de carreira. Talvez você já decidiu transitar a carreira, mas ficou preso aqui. Então, assim, tem uma nova carreira que você está construindo, mas você travou aqui. Então continua essa carreira nova que você quer fazer, mas vai. Né? Muita gente trava aqui na nova carreira, né? Porque pensou, planejou tudo e tal, na hora de vir aqui para a prática, travou. Se permita testar. Você vai acertar, você vai errar, normal, tá? A maioria dos grandes produtores de conteúdo aí na internet fala, eu comecei,
não era tão bom assim. É legal quando os caras postam, por exemplo, os primeiros vídeos da carreira, né? Muitas vezes os vídeos não são tão bons assim. Hoje eu também vejo vídeos que eu fazia antes, não que esse seja lindo, né? Totalmente perfeito, mas os de antes eram ainda piores, né? Tanto quando eu era professor, quanto depois no Instagram ainda, né? Nem todos os vídeos eram tão bons assim, mas a gente vai treinando e vai melhorando. É isso, tá? Teste coisas novas e traga essa energia de, meu, eu tô testando. E testar envolve tentativa e erro. Vou testar, vou errar e tal. Daí quando precisar, puxa a flechinha aqui da aceitação. Tá tudo bem, estamos aprendendo e vai, tá? Você vai testar até que depois chega, né, o próximo processo, que aqui daí geralmente você já vai ter saído mais da culpa, né? Já vai estar mais leve e você vai ali para o processo de continuar, né? É o processo que você aprende a ter constância nisso. Então, testar coisas novas, você ainda não vai ter tanta constância, tá? Às vezes a gente se cobra demais de ser constante, e é importantíssimo, tá? Ter disciplina, constância é importantíssimo. Mas você primeiro precisa começar a testar. Se você não fizer isso, não vai ter como você ter constância no que você ainda não testou. Legal, gente? Esses são alguns dos movimentos que acontecem e que a gente pode se trabalhar, tá? Você também pode, né? Muitas vezes um caminho que eu acho interessante, né? Da aceitação para você pode já vir para cá, né? Eu acho meio difícil quando a gente está na culpa. É um processo bem difícil fazer isso, mas se você fizer, daí seu processo flui ainda melhor, tá? E daí, daqui da aceitação, você puxa mais uma flechinha aqui, ó. Acho que ela tá mais para baixo, mas tá bom. Que é da alegria. Se permita ser feliz, basicamente isso. Tá? O nosso objetivo final, para mim, é ser feliz e ser amoroso. É basicamente isso. Toda alma veio aqui para ser feliz e para ser amorosa. Então, quanto mais você conseguir puxar aqui essa energia para alegria, para felicidade, mais leve você vai deixar o processo. Aqui já começa, né? A aceitação traz uma leveza com alegria e felicidade, a leveza fica ainda melhor e daí tudo flui muito mais fácil. E aqui é muitas vezes o processo que a maioria das pessoas estão, tá? Essas pessoas aí que fazem sucesso e tal, né? Elas são, você vê que a maioria são felizes, né? E não é à toa, né? Porque, eles saíram da culpa aqui, né? Já não tem mais, né? Você sai da culpa, fica aqui, na alegria. Então, esses são alguns movimentos energéticos, é isso que acontece, tá? O movimento em vermelho é o movimento automático, provavelmente você vai ter percebido acontecer na sua vida. E você pode usar esses movimentos aqui, essas flechas em verde, para você sair disso. Esse é o caminho para você sair da culpa. Legal? Claro, eu acredito muito que a terapia vai te ajudar a te dar o apoio para você fazer isso. Porque quando você está na culpa, você está ali num buraco muito pesado e é difícil sair desse buraco sozinho, tá? Mas se você se permitir receber ajuda, ter esse acompanhamento terapêutico, vai ficar muito mais fácil para você e sua vida vai ficar muito mais leve. Espero ter contribuído contigo. Se você precisar de mais orientação, pode me chamar. Se você ficar com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Se você gostou, curte. Se você gostou muito, você pode se inscrever no canal, ver outros vídeos. Aqui eu vou falar muito de autoconhecimento, muito de terapia emocional, lei da atração, espiritualidade e outras coisas. Te agradeço e até mais.